Oh, glória. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Lucas 17, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Amém? Amém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Podemos assentar? Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, essa passagem dos 10 leprosos, ela mexe muito comigo, porque a gente fala muito em fé, nós falamos em cura, nós falamos em fé sobrenatural, nós falamos em milagres, e aqui nós temos uma situação muito interessante. Todos os 10 são curados, correto? Todos os 10 leprosos são curados. Agora nota-se que apenas um voltou para glorificar a Deus. Olha bem, meus irmãos, o que essa passagem tem a ver com os dias de hoje? A gente vem na igreja, né? Muitos não crentes estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, ou às vezes precisa de um milagre, está desempregado ou está com uma doença grave, e vem com a fé. Na verdade, ele vem com a fé, e muitas vezes consegue a essa causa impossível. Ele consegue algo que ele precisava, que para ele era impossível, mas para Deus não é. E ele vai curado, ou com emprego, com as portas de emprego abertas, ele consegue aquilo que ele precisa, mas nota-se bem, ele não volta mais na igreja. Está dando para entender? Olha só, é a situação dos 10 leprosos. Nós temos um que volta para glorificar, nós temos um que tem de fato a fé sobrenatural. Então, meus queridos e amados irmãos, essa passagem ela não serve somente para quem não é crente, não, porque às vezes você diz: mas dos 10, um era crente, né? Vamos dizer assim, se for colocar com atualidade, e os outros 9 não eram, porque foram libertados, mas não voltaram. Irmãos, nós temos isso acontecendo muito com os crentes. Nós temos hoje esses fatos acontecendo com nós que somos crentes. Nós temos aquele crente que vem de 15 em 15 dias, nós temos o crente que vem uma vez por mês, nós temos o crente que às vezes diz que é crente, mas vem só quando a coisa aperta. Não é isso que Deus quer, meus irmãos. Nós temos que, de fato, nós que somos crentes, nós temos que fazer a diferença. E fazer a diferença é ser esse leproso que voltou. O que nós temos que fazer? Mostrar para aqueles que não são, que a nossa vida é diferente. Mostrar que nós, como os crentes, nós temos Deus na nossa vida, nós temos milagres acontecendo na nossa vida. Não é uma vez ou outra, não, é sempre, porque as dificuldades elas estão aí, os problemas estão aí, mas por isso é que nós temos que ser crentes de verdade. E o que é ser crente de verdade? É acreditar em Deus de fato, é acreditar no sobrenatural, porque é difícil você acreditar naquilo que você não vê, concorda? Por isso é que nós temos que ter a fé sobrenatural, porque de fato nós não vemos Deus, né? Você ter a fé naquilo que
você não toca. Então, meus amados, nós temos que mostrar de fato para as pessoas que não são crentes, para as pessoas que estão na rua, que a nossa vida é diferente. Nós temos que contar as coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos que dar testemunho daquilo que acontece na nossa vida. E veja bem que nessa passagem, Jesus não precisava passar lá por onde ele passou, onde estavam os leprosos. Ali era um local onde tinha pessoas que eram afastadas das outras, eram leprosos que estavam naquele local eram pessoas pobres que ali estavam, mas Jesus fez questão de passar ali. O que isso quer mostrar para nós? Que Jesus está conosco onde a gente estiver. Jesus está sempre conosco. Nós é que às vezes afastamos do Senhor, nós que às vezes afastamos de Deus. Por isso, meus irmãos, essa passagem dos 10 leprosos, ela dá uma cutucada em nós que somos crentes. Mostra-se para nós que nós temos que ser esse um. Veja o que Hebreus capítulo 11 versículo 1 em Hebreus fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está dando para ver? Então essa situação de que às vezes tem acontecido muito, tem sido muito falado por pastores, por pregadores, que as pessoas estão chegando na igreja tristes, estão chegando aborrecidos, que as pessoas estão chegando com o coração quebrado, com problemas. Irmãos, o que está acontecendo? Deus está afastando de nós? Claro que não. Será que nós estamos sendo os 9 leprosos e não estamos sendo esse um que voltou para glorificar ao Senhor? Entendeu, irmãos? Então, essa é a diferença da fé. É a fé simples, fé pura. Eu tenho certeza que hoje eu estou com um problema, Deus vai resolver, Deus vai fazer algo na minha vida, Ele faz algo na sua vida, mas você também tem que fazer por onde? Você também tem que fazer a sua parte de verdadeiro crente. Não é crente da boca para fora, não, é o crente de verdade, é o crente que, mesmo que não consiga fazer igual, mas tente seguir a palavra do Senhor. Se você não segue a palavra do Senhor, não tem como você dizer que é um crente de verdade. Não tem jeito. Então, meus queridos e amados irmãos, essa situação de coração triste, de coração partido, isso está sendo nós é que estamos faltando com Deus. Não é Deus que está faltando com a gente, porque Deus não nos abandona, mas depende de nós. O pastor orienta, o pastor diz, o pastor fala isso, mas quem vai definir o que vai ser da sua vida é você. É você que vai decidir o caminho a tomar na sua vida. Você está no caminho certo, você está no caminho que a Bíblia Sagrada te mostra. Você está de fato no caminho que Deus mostra para você? Ou você está sendo os 9 leprosos? Entendeu, meus amados? Então, se algo está nos afligindo, se algo está nos deixando triste, é muito simples. Você vai dizer: simples, pastor, estou com a minha vida de perna para o ar. Entrega sua vida para o Senhor, entrega sua vida para Deus, que você vai ver como que ela transforma, como que ela muda. É isso que nós estamos precisando fazer: tomar decisão, tomar uma posição, tomar uma posição de fato, uma posição do lado do Senhor, uma posição do lado de Deus. Não tem como ficar em cima do muro, meus irmãos. Nós crentes não temos como ficar em cima do muro. De um lado está Satanás, do outro lado está Deus. Como
Salvador, Ele é o único que pode mudar a sua vida, Ele é o único que pode te salvar. Glória a Deus. E é isso que está faltando em nós, a fé sobrenatural para nos salvar. Porque veja bem, dos 10 leprosos, comparando com a nossa vida atual, 9 provavelmente não se salvaram, tiveram a cura, mas e a salvação? Ser curado, ótimo, mas a gente esquece que nós precisamos da salvação para nós estarmos do lado do nosso Senhor Jesus. É isso, meus irmãos. Aí eu digo, é simples, simples como 2 mais 2 é 4. Não tem duas opções. A Bíblia fala em Mateus 7, 13 e 14, preste bastante atenção: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos as que encontrem. Isso aqui, meus irmãos, essa palavra das duas portas, ela serve para todos nós, não é só para não crente não, é para o crente, é para o presbítero, é para o pastor, é para o obreiro, porque tem gente brincando com a palavra de Deus, tem gente brincando com a palavra de Deus, tem pastores brincando com a palavra de Deus. Ontem nós estávamos falando sobre isso. A palavra é séria, e não adianta, seja pastor ou quem for, se não estiver cumprindo a palavra, não vai entrar na porta estreita não, porque a porta estreita é a porta da salvação. A porta larga é muito fácil, é a porta lá de fora. Agora, não tem jeito de você falar, eu vou tentar ficar nas duas portas, não dá. Ou você vai para a porta estreita, ou você vai para a porta larga, e nós temos que nos preparar. Você já pensou? Você está preparado hoje para a salvação? Você já pensou? Você já parou 2 minutinhos hoje e pensou: eu estou preparado para ser salvo? E se Jesus voltar hoje, eu vou ser salvo? Uma boa pergunta para hoje você responder à noite antes de dormir. Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser esse leproso que voltou para glorificar a Deus? Será que eu vou entrar na porta estreita? Ou eu estou na porta larga? Isso serve para todos nós. Isso serve para mim, serve para o pastor, serve para todos. É hora da gente pensar bem o que nós estamos fazendo da nossa vida. Vamos parar, às vezes, de ficar preocupado com o outro. Ih, ó, o irmão lá está fazendo isso, ih, o irmãozinho está fazendo isso, e nós estamos fazendo o quê? Para Deus. O que nós estamos fazendo para Deus? Tiago 2, 14, 17 é uma prova da verdadeira fé. O que fala lá? Todo mundo sabe, a fé sem obras é morta. É morta. Está vendo? Está vendo como que a coisa é simples, mas é séria? Dá para entender? É simples porque é só nós tomarmos uma decisão na nossa vida. E se nós, irmãos, não irmos no caminho certo, a coisa vai complicar, porque nós não vamos entrar nessa porta estreita. Nós não vamos ser o leproso que Jesus disse: a sua fé te salvou. Mas é a fé sobrenatural, é a fé verdadeira. Como que nós estamos nos procedendo? Nós estamos sendo gratos a Deus, porque se você for olhar, esse leproso que voltou, foi a gratidão que ele teve com o Senhor, porque eles foram curados quando eles estavam indo para ajudar os sacerdotes. Olha só, veja que Jesus maravilhoso, porque ele não precisava ter passado por ali, e Jesus sabia que os outros 9 não iam voltar, porque Jesus sabia de tudo, como ele sabe hoje, como Deus sabe de tudo, o que passa no nosso coração, o que passa na nossa cabeça.
O Senhor não precisava nem ter passado lá se Ele não quisesse. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter a consciência que Jesus passa por todos os lugares. Jesus esqueceu de mim? Não esqueceu não, Ele está onde você está. O problema é se você está seguindo a palavra dele. O problema é se nós estamos no caminho certo. Está dando para entender? Essa é a verdade. A verdade que tem acontecido no mundo de hoje. Se você liga a televisão, se você liga o rádio, você vê um monte de problemas, coisas graves, um matando o outro, pai matando o filho, filho matando o pai. Você viu, nós vimos lá, problema grave na cadeia lá, quantos morreram? Aí você não vê ninguém falar, ninguém chega na televisão para falar que isso é falta de Deus. Ninguém chega para dizer: procure Deus, vai lá, Deus é a saída da sua vida. Só que se não procurar Deus, vai ficar isso aí do jeito que está. Deus, Ele está em todos os lugares, mas todos nós temos que ter Deus na nossa vida e temos que seguir o caminho de Deus. Quem dera, meus irmãos, se os nossos governantes estivessem seguindo o caminho do Senhor. Quem dera se eles tivessem uma Bíblia lá no gabinete deles, não enfeitando, porque pode até ter a Bíblia lá de enfeite. Agora estão seguindo a palavra de Deus. Pastor, mas como que um político, um governante vai seguir a palavra de Deus? Claro que segue, só ser honesto, é só ter Deus na vida, é só não estar do lado de Satanás. E deixa eu falar com vocês uma coisa: Satanás luta e está sempre perdendo. Sabe por quê? Porque tem nós crentes de verdade, que acreditamos em Deus e que temos Ele na nossa vida. Então, meus amados, essa mensagem de hoje não é para ficar aqui não. Daqui a pouco nós vamos ter oração pelas causas impossíveis. E para nós conseguirmos essa causa impossível que nós queremos, nós temos que ter a fé sobrenatural, nós temos que ter a fé verdadeira, e nós temos que estar no caminho certo do Senhor. Não adianta a gente querer conseguir algo como os 9 leprosos fizeram. Você pode até conseguir hoje, pode até conseguir, e aí depois dá um tchauzinho para Deus, dá um tchauzinho para o Senhor. Sua vida vai virar de pedra para o ar de todo jeito. Você pode conseguir aquilo que você está almejando hoje, mas você pode ter certeza que sem Deus na sua vida as coisas não vão no caminho certo. Isso é prova. Isso você está cansado de ver. Você tem vizinho que não segue o caminho do Senhor, você tem parentes que não seguem o caminho do Senhor, você tem um monte de gente que você conhece que não está no caminho do Senhor. Aí eu te pergunto, como está a vida deles? Pastor, está cheio de dinheiro. Tá, mas e aí? Só dinheiro é aquele ditado certo, traz felicidade se não tiver Deus na sua vida? O rico, o pobre, seja qual for, se não tiver no caminho do Senhor, a casa vai cair. Você já viu falar que a rocha, se a casa não tiver um alicerce bem feito, o que acontece? Ela cai. É a verdade nossa, da nossa vida. Se a rocha da nossa casa não for o Senhor, não for o Todo-Poderoso, vai despegar tudo. Então hoje, meus irmãos, é a chance que nós temos. Todo culto nós temos uma chance quando nós estamos, às vezes, no caminho errado, quando tem algo que não está no caminho certo. Sabe por quê que todo culto nós temos essa chance? Porque todo culto nós podemos pedir perdão ao Senhor, porque todo culto que nós vemos aqui, a gente pode se consertar com o Senhor. É só pedir perdão. É só pedir a Deus que nos perdoe
pelo que a gente não está fazendo certo. Então, meus amados, hoje é dia da gente fazer igual esse leproso fez. Vamos dar glória a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor pela nossa vida e por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo que Ele tem feito no nosso trabalho, pelo que Ele tem feito na nossa família. O Senhor é maravilhoso e nós sabemos disso, porque nós vivemos isso, porque nós temos Ele na nossa vida. Vamos, meus irmãos, hoje fazer de fato uma reorganização da nossa vida. Vamos reorganizar coisas se não tiver muito organizado, e para organizar é organizar com Deus na nossa vida, dizendo: ó meu Senhor, eu tenho o Senhor como meu Todo-Poderoso, o Senhor é o meu Deus poderoso. É confessar para Ele que sem Ele nós não somos nada. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Repita comigo, meu irmão, mas com fé: hoje eu quero me transformar. Diga para o Senhor de coração: a partir de hoje eu vou ser o único leproso que voltou para glorificar ao Senhor. Glória a Deus, bem forte. Glória a Deus. É isso, meus irmãos, que nós precisamos. E aqui dentro, sejam os problemas que nós tivermos, vamos estar felizes, porque nós temos essa oportunidade de estar com o Senhor do nosso lado. Nós temos a oportunidade de vir aqui para ter esse momento com o Senhor. É o momento onde nós podemos contar para Ele tudo que nós estamos passando. Vamos hoje mudar o que não tiver certo. Se tiver tudo certo, ótimo, vamos dar glória. Agora, se tiver algo errado, vamos nos consertar, vamos fazer de tudo para nós entrarmos por essa porta estreita, vamos fazer tudo para nós termos a salvação, vamos fazer tudo para quando nós formos para a vida eterna, nós estamos do lado do nosso Senhor. É essa a nossa preocupação. Nós temos que nos preocupar com isso. Claro que nos preocupar com a nossa vida aqui, prosperidade, saúde, tudo isso, emprego, ter um dinheiro para a gente ter uma vida digna. Claro que isso faz parte da nossa vida, mas para nós termos tudo isso, nós temos que ter Deus na nossa vida, nós temos que ter Deus no nosso coração. A recompensa, irmãos, é a salvação, é a recompensa que nós vamos ter por tudo que a gente faz aqui na vida terrena. É a salvação, não tem outra saída, é essa que nós precisamos batalhar, é isso que nós precisamos lutar. E nós, crentes, meus irmãos, temos que fazer a diferença. Eu tenho sempre dito isso. Nós temos que fazer a diferença. O leproso que voltou fez a diferença, e nós temos que fazer a nossa. Sabe por quê? Porque nós crentes somos observados. Sabia que nós crentes somos observados? Você pode ter certeza que o seu vizinho te observa, o seu vizinho que não é crente. Se você der um grito dentro de casa com a sua esposa, você pode ter certeza, se ele ouvir no outro dia, ele vai dizer: lá é crente, ó, é crente, está gritando com a esposa. Se você briga na rua, no trânsito, e um vizinho se ouvir, ele vai dizer: lá é crente, diz que tem Deus na vida, que tem Deus no coração, mas está lá aprontando confusão na rua. Está vendo qual que é a nossa posição de crente? Ela é muito séria, ela é seríssima. Por isso nós temos de fato que levar a sério a nossa vida de crente. Podemos até não levar, ninguém está vendo. O pastor está dizendo aí que às vezes o vizinho está vendo, mas eu faço tudo debaixo dos panos. Deus está vendo. Ele sabe de tudo que você faz, Ele sabe de tudo que você pensa. Não adianta, porque você não engana. Deus sabe de tudo que nós fazemos. Então, meus queridos irmãos, vamos entregar de fato a nossa vida na
mão do Senhor. Vamos ser esse leproso que voltou e glorificou a Deus. Vamos ser um crente feliz, alegre, sorrir, mostrar para todos que nós somos felizes porque nós temos Deus na nossa vida. É esse o nosso caminho, é isso que nós temos que fazer. Vamos ficar de pé, meus irmãos?